Para, Senhor, o nosso coração, Pai, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, receber o melhor desta tarde, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que é a libertação, em nome do Senhor Jesus, que sejamos libertos, em nome do Senhor Jesus, desse cativeiro, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor, oh, glória a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder, o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder, o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Receba, Senhor, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo e alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória, eu vou cantar no céu. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, neste dia de sexta-feira, nesta tarde, Pai. Oh, Jesus maravilhoso, Jesus amado, é para Ti que estamos aqui, Pai, para Te oferecer louvores e oferecer o nosso corpo como sacrifício diante do Teu altar e ouvir a Tua palavra, para que o Senhor nos dê fé, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E louvado seja o Teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ti, Senhor. Abençoa, Pai, os ouvidos que vão ouvir esta palavra, abençoa o coração que vai receber. Pai querido, Pai amado, Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus que servimos, o Deus que amamos e o Deus que temos a certeza que há de nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas fraquezas e nas horas que o diabo se levanta contra nós, Pai, porque o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza e o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Oh, louvado seja o Teu nome, toda honra, toda glória e todo louvor seja para Ti. Pai, abençoa também cada uma dessas pessoas, Pai, que nos assiste através do canal do Pregador, através do YouTube, Pai, que elas recebam no coração esta mensagem, meu Deus, que elas aceitem o Senhor como único e verdadeiro Salvador, Pai, e vai de encontro a elas curando, porque o Senhor um dia falou, se não houver milagre, como é que eles poderão crer, meu Deus? Para que eles creiam, meu Deus, nós queremos e pedimos que o Senhor intervenha, toque nessa doença, toque nesta ferida, toque nesta vida derrotada, meu Deus, toque nesse vício, em nome de Jesus, em nome do Senhor, desde já te agradecemos, amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor e vamos sentar. Nós vamos ver uma mensagem aqui, que fala sobre os inimigos
que ficaram em Jerusalém, irmão. Eles eram de Jerusalém, mas eles ficaram, o rei, quando levou cativo aqueles homens, deixou alguns lá, e esses homens viraram aqueles puxa-saco do rei. E ele estava numa boa vida, porque eles eram quem cobrava os impostos, eles eram quem distribuía os mantimentos, eles eram quem fazia tudo. Mas depois do cativeiro, o Neemias, Deus colocou no coração do Neemias e do Esdras, que era o sacerdote, de começar a reconstruir a cidade, reconstruir o muro. E o muro, irmão, significa para nós a nossa barreira contra o inimigo. Só que aqui nessa cidade, tanto o muro como a igreja estavam destruídas. Mas eles não podiam reconstruir o altar antes de construir o muro, porque através do muro é que ia fechar as brechas para o inimigo entrar. E aqui começa essa história, né? Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. O inimigo, irmão, que é Satanás, é o inimigo das nossas almas, sempre vai nos intimidar. E como é que ele vai nos intimidar, irmão? Usando parentes, usando pessoas próximas. E Jesus explicou isso, que os inimigos do homem começam na sua própria casa. Então aqui a casa de Israel tinha essas pessoas que se levantaram contra o homem de Deus, que Deus usou para levantar o muro, e contra o sacerdote Esdras, que foi o homem que foi levantado para dar a palavra de Deus. E eles fizeram de tudo para essas pessoas não reconstruir o muro. E vamos ler essa história aqui. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, esses eram os três inimigos, irmão. Esses três pessoas significam Satanás, Lucifer e o verdadeiro diabo, que se levanta através das pessoas. E eles aqui eram três pessoas que o diabo estava usando, que era o Sambalate, o Tobias e o Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Neemias 6. Então aqui ele está relatando essa história, que o muro já estava quase edificado. Se você ler os capítulos anteriores, houve uma luta tão grande, irmão, que eles não tiraram a espada da mão. Desse jeito é o cristão, irmão. Nós não podemos tirar a palavra da nossa visão, nós não podemos tirar a palavra do nosso coração, que é Jesus. E as armas da guerra do cristão nós não podemos abandonar, que é o jejum e a oração. Jesus disse que nós não temos que lutar nem contra carne e sangue, nós temos que lutar contra as potestades. Nós não temos que lutar contra essas pessoas. E Neemias não lutou contra eles, mas lutou em oração, mas também se armou. Na hora que precisou se armar, eles se armaram. O inimigo não pode pegar você desprevenido. Você tem que estar pronto na palavra de Deus para falar, argumentar contra ele. Não é falar a sua própria razão, aquilo que você sente dele. É falar o que a palavra diz. E ele está dizendo que só faltava as portas e os portais.
Quer dizer, o muro ainda tinha brecha, né? As portas para as pessoas entrar. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vim e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentava fazer-me mal. O inimigo viu que perdeu no intento do muro, da edificação, agora está armando uma cilada. Para quê? Voltamos a ser amigos. Voltamos, né? Vem para o vale aqui, nós vamos louvar o Senhor. E o Neemias sabia que aquilo era uma cilada do mal, irmão. O crente não pode, o crente tem que estar prevenido para essas ciladas. E enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse que fosse convosco? E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhe respondeu. O inimigo não para, irmão. Ele vem de um modo, ele vem de outro. Aqui veio da mesma maneira, convidando. Aqueles convites, né? Gostoso para a festa, para isso, para aquilo. E o Neemias sempre saiu fora. Não, eu tenho que reconstruir aquilo que Deus mandou fazer. Então, Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão. Agora ele enviou, não só palavra, uma carta, irmão, para persuadir. E na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Jessé diz que tu e os judeus intentais revoltai-vos, pelo que edificais o muro, e que tu farás rei deles, seguindo estas palavras. Aí ele aqui já está levantando um falso testemunho, dizendo que Neemias fechou aquele muro para querer ser o rei, e que aquilo eles iam mandar para o rei tomar as providências. Inventar essa mentira, irmão. Só que Deus é a verdade, a mentira cai por terra. E que puseste profeta para pregar de ti em Jerusalém. Ele nunca fez isso. Estava pregando o evangelho que Deus tinha mandado, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá. Segundo estas palavras, vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Olha, se você não vir, eu vou falar para o rei. Falar o que você está fazendo. Quer dizer, inventou uma mentira, né? Uma mentira que tinha testemunhas, que eram 3 pessoas e os asseclas dele. Porém, aqui a pessoa, quando está com a verdade, irmão, ela não recua. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Ele mandou uma resposta, mas colocou Deus na frente. Agora é o Senhor. Agora está com o Senhor. Esse falso testemunho, essa falsa mentira não vai prevalecer. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, estava fechado na casa, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Então, esse homem, o Metabel, ele soube que esse Sanbalate, esse Tobio Gesem, já estava armando uma cilada para matar tanto o Neemias como o profeta, que era o Esdras.
Por isso que ele estava convidando para ir para o deserto. Agora ele soube que vinha matar eles dentro da casa de Deus, onde ele estava se reunido. Só que a casa de Deus estava desativada, irmão. Eles precisavam restaurar um pouco. Restaurar o altar, que depois, se vocês prosseguirem a leitura, que não é o caso de hoje, mas ele estava sob a direção de Deus, buscando. E ele falou: não, eu não vou recuar, eu não vou me fechar numa casa com medo do inimigo. É isso que Deus fala para mim e para você. Nós não podemos, nós temos a palavra, nós jamais podemos recuar do inimigo, irmão. Se precisar mais jejum, é jejum. Se precisar mais de oração, é mais de oração. Deus pode até permitir você entrar no fogo. Ele pode até permitir que te jogue na cova do leão. Mas jamais permitirá que o leão te coma, ou que o fogo te queime. Né? Aí ele fala assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Quer dizer, um homem temente a Deus como eu fugiria desses inimigos? E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Quer dizer, o Tobias e o Sambalate conseguiram até subornar um homem de Deus que estava lá e já estava até fechado, que era esse Matatel, né? E para falar aquilo que eles iam fazer, ou tentavam fazer. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de inflamar e assim vituperar. Eles queriam que o Neemias se escondesse, para eles colocar mais um azeitezinho na carta, né? Olha, nós procuramos eles para matar, eles estavam escondidos. Eles se esconderam. Então, meu rei, esse pessoal é do mal. O Senhor deu corda para eles. Que o rei deu tudo para o Neemias, né? Que o Neemias até recusou um monte de coisas, se vocês leram do início. Mas ele deu carta branca para o Neemias, o rei. E isso criou ira naqueles que perderam a boquinha. Ele sabia que dali para diante, quem ia governar ali era o Neemias. E na casa do Senhor, quem ia governar era o profeta de Deus que Deus enviou. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Então, aqueles profetas que ficaram em Jerusalém, tentaram persuadir o tempo todo, certo? Profetizando contra o mal, os falsos profetas. Então nós temos que estar, irmão, ligado à palavra. Tem coisas que nós não podemos estar lutando com o nosso braço. É jejum e oração, colocando: Senhor, julga a minha causa entre eu e ele. Quem tiver razão, Deus vai dar razão à pessoa. E quem for mal, Deus vai tirar fora. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, era o nome do mês naquela época, e 52 dias. Então era para durar 52 semanas a recuperação deste muro. Deus, pela bravura do Neemias e do Esdras e daquele povo que se juntou a ele,
em 52 dias, irmão. Cada dia simbolizava uma semana. Então, em 52 dias, as portas do muro estavam com trava, fechando tudo. O muro estava restaurado. Então, irmão, às vezes vai durar isso aí, 52 dias, ou 52 semanas. A guerra, você não pode recuar. Esses homens não recuaram, desde o início, afronta e mais afronta de morte. Isso nós sentimos também, nas nossas vidas, ao redor de nós, nas nossas empresas e tudo. Aí ele fala aqui, também naqueles dias, então, e sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eles não colocaram que foi eles. Era impossível aqueles homens, com aquelas afrontas, teve horas que eles trabalhavam só com a mão, não dormia quase nada, era acordado contra o inimigo, era com espada na mão e outra jogando terra a massa lá no muro. Então foi luta, irmão, foi guerra psicológica, ameaças, mas Deus, ele reconheceu que Deus em 52 dias deu força para eles e eles reconstruíram o muro, né? Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que ia para Tobias, e as cartas de Tobias vinha para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará e filho de Jonã, tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contava perante mim, e as minhas palavras lhe levava a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para mim atemorizar. E cessou aí? Não, eles continuaram atemorizando. O inimigo não vai parar, irmão. Ele deixa de um lado e vai querer do outro. Por isso nós temos que estar firmes, até que Deus abata todos os inimigos. No capítulo 7 diz, sucedeu mais, que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Aí já estava a preparação para a casa de Deus. Os porteiros para vigiar, né? Tem que ter o porteiro, tem que ter o segurança. Os cantores e os levitas. Cantor é quem cantava, e levita eram as pessoas que pregavam no templo e faziam o trabalho dos templos, eram os levitas. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Então ele escolheu pessoas tementes ao Senhor, não porque fosse irmão dele, porque era temente a Deus igual a ele. E disse, não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Era uma ordem, até o sol sair, aquelas portas deveriam estar fechadas, para os inimigos não entrar. E enquanto assistirem ali, feche as portas, e vós, trancai-as, e ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Então, irmão, nós que somos de Deus, além de reunirmos na igreja, de crer na palavra, dentro da nossa casa, nós temos que mostrar que somos de Deus e fechar todas as brechas.
Se eu sair daqui da igreja e abrir uma brecha lá, o diabo vai usar dessa brecha. Isso aqui é simbólico. Na vida espiritual, que a Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, contra o sangue, é o seguinte: se eu for lutar na carne, eu perco. É uma brecha. Essa porta tem que estar fechada, irmão. O inimigo vai afrontar? Vai. Mas vai ter que entrar aqui e sair aqui, irmão. E você ir para o seu quarto: aí, Senhor, mais uma vez uma afronta. Mostrar para Deus, é Ele que vai julgar. E era a cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. As casas ainda estavam destruídas, irmão. A maioria das nossas casas está destruída. Os crentes hoje, eu não sei por que não buscam a Deus, num dia como hoje, porque as casas não estão edificadas. Você só vê relato ruim dos parentes, só vê relato ruim, que é meu filho, minha filha, minha nora, meu isso, meu aquilo. Então nós temos que edificar e tapar essas brechas, irmão, e vivemos a palavra dentro da nossa casa. Porque aqui na casa de Deus é fácil, você é de Deus. Eu quero ver lá fora se você continua sendo luz. As afrontas vêm. As afrontas vêm. Então aqui o Neemias está dizendo que eles tinham que continuar forte como estivessem no templo. Não podia dar sossego ao inimigo, porque o inimigo não dá sossego a nós. A Bíblia diz que nós temos que resistir o diabo. Resistir o diabo é essas coisas, irmão. O diabo vai aprontar tanta coisa contra nós, tantas. É um diagnóstico contrário, é uma pessoa que se levanta, é um parente que se levanta, é um vizinho, é uma vizinha, é uma pessoa que ele infiltra na família, é um joio. É, irmão. Ah, mas é de Deus. É um joio. A pessoa se diz de Deus, mas não é de Deus. Você sabe se a pessoa é de Deus se ela fala de Deus. Mas quando ela parte para a agressão, para a carne, ela já não é de Deus. Deus já não está com ela. Então aqui o seguinte, que as casas não estavam edificadas. Mas veja só, irmão, o Salmo 127, vamos lá, o Salmo 127, capítulo 1, fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós temos que guardar? Temos. Nós temos que vigiar? Temos. Você viu aqui que o Neemias mandou as pessoas vigiarem. Tanto vigiar o muro, como vigiar a cidade, como vigiar suas casas. Nós temos que vigiar? Temos, irmão. Até abre nossa boca. O inimigo vai se levantar, e se eu entrar na dele, eu vou perder. Mas se eu tiver firmado na palavra, entregar ele na mão de Deus, aí o Senhor começa a edificar a minha casa. Porque tem que ter sentinela? Tem. Em vão vigia o sentinela. Tem que ter sentinela. O sentinela sou eu, é você. Nós temos que estar com nossa casa debaixo das nossas mãos. A nossa família é buscando, é uma busca incessante. Eu sempre falo aqui, eu teve um irmão meu que passou mais de 50 anos para se converter. Minha mãe orando, se converteu na dor, se converteu. Se batizou agora dia 30. E agora foi visitar minha mãe. Da vez que ele foi visitar foi vergonha, agora vai ser honra. Ele foi só beber lá na casa da minha mãe, fazer afronta. Minha mãe falava, mas orava. Falou sério, ó, se for para você vir aqui, ele chama parceiro, beber aqui com o seu parceiro, nem venha. Você passou tanto tempo sem me visitar?
Mas eu continuarei orando com você. E continuo orando. E ele agora vai visitar. Eu acho que saiu hoje para lá. Então Deus fala assim, que em vão vigia o sentinela. Quando é que o sentinela vigia em vão? Quando ele quer vigiar com suas próprias armas, com a força do seu braço. Nós perdemos, irmão. Nós somos diferentes do mundo, nós não somos do mundo. No mundo é a guerra, ou um morre ou o outro morre. Mas nós não. Deus diz, se possível for, tenha paz com todos. Mas se aquela pessoa não quer ter paz, eu vou brigar com ela? Não, tem que entregar ela na mão de Deus. Está vendo, Senhor? Não tem jeito. Já fiz de tudo, já abri mão disso, já abri mão daquilo. As afrontas estão vindo, né? Aqui o Neemias em nenhum momento provocou aqueles homens. Aliás, fez o que Deus tinha mandado. Reconstruiu o muro. Depois reconstruiu a minha casa. E comece a pregar a palavra. Se você ver lá na frente, depois, aí começa o culto, a instituição do culto, a limpeza da casa, e Deus foi abençoando. Ele chegou a ser governador, o outro chegou a ser o sacerdote do templo, e aqueles 3 foram envergonhados. Tiveram uma vida que se acabaram. Que o rei depois descobriu que ele estava tramando, inventando mentira, e o rei mandou castigá-lo. E é assim, o nosso rei é Deus. Nós temos que entregar todos os problemas na mão dele. Ah, mas está demorando. Então, irmão, mas aqui foi 52 semanas, ou 52 dias. Mas a previsão era de 52 semanas. A Bíblia diz que um pouquinho de tempo virá e não tardará. Às vezes nós nos apressamos, querendo que Deus resolva, né? Como vê a nossa nação aí, as pessoas se apressaram. Nós sabemos que os Sambalate, os Tobias se levantaram. Mas Deus está no controle de tudo, irmão. Ele precisa edificar primeiro a igreja. A igreja, com tudo isso que está acontecendo, irmão, a igreja está praticamente desviada, ninguém busca a Deus. Tem um pequeno número orando, mas é esse pequeno número que Deus vai usá-lo e honrar. Aqui era pequeno número ao lado de Neemias e ao lado do profeta que Deus colocou. E aqueles profetas que tinham ficado foram contra. Estava tramando juntamente com o Tobias, com o Sambalate. Por isso, irmão, nós não temos que olhar nem para a esquerda nem para a direita. Isso foi o que Neemias fez. Não consultou aqueles profetas, que ele sabia que eram falsos. Ele consultava o verdadeiro Deus. E é isso que nós temos que fazer. E Deus vai te revelar. Ele disse, clama a mim que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Com certeza, irmão, Deus vai anunciar para nós, e vai nos dar vitória. O culto passado, eu falei da fé, do sobrenatural. E é isso que Deus quer que eu e você vivamos. Não é aquilo que os olhos nossos estão vendo. Para Deus, irmão, um dia, uma noite é nada. Estava contando o caso aí do
do rei Ezequias, Ezequias viu o soldado dele pouco, viu que o outro rei já tinha ganho todas aqueles países vizinhos, derrotou todos aqueles deuses para ele, só faltava derrotar a cidadezinha pequena, Judá. Só que eles esqueceram que em Judá tinha o verdadeiro Deus. E Deus fez o quê? Não precisou que Ezequias fosse lutar, mas deu instruções para Ezequias. Ezequias teve que seguir aquelas instruções. Se saísse daquelas instruções, ele perdia a guerra, irmão. Ele perdia a guerra. Deus deu a estratégia para ele fazer, e ele teve que fazer, cumprir aquilo. E o resto foi Deus que fez. Quando olharam, no outro dia tinha 185 mil soldados mortos. Bastou um anjo chegar naquele e dar o sopro. Ninguém sabe de que morreram aqueles homens, foi infarto, mas morreram todos. Era corpos mortos, nem espírito tinha mais, não tinha um para contar a vitória. Então a justiça é de Deus, irmão. Às vezes nós queremos a justiça. Às vezes eu peço tanto perdão a Deus que eu com a situação, eu coloco assim, esses homens precisavam disso. Não precisava não. Precisa que nosso Deus haja lá. Só isso. Enquanto nós pensamos que, o fulano vai fazer, não. Quem vai fazer é Deus. Os homens de Deus são usados? São, mas quem faz é Deus. Você colocar, a sua fé no homem, você um dia vai até se escandalizar com ele. Sua fé tem que estar em Cristo. Cristo falou: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, tudo que você pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Deus se alegra quando nós recebemos a bênção, quando nós vencemos a batalha e quando nós conquistamos a vitória. Amém? Vamos orar agora e se levantar contra esse mal, essa obra do mal que tem se levantado na sua vida. Você pede para Deus julgar, não deseja, está aí, Senhor, eu trato essa pessoa bem e ela está sendo usada, tratando mal, pagando mal com o bem. Agora, se você está pagando mal com o mal, aí Deus não vai fazer nada. É você pedir perdão a Deus, para Deus começar a agir, porque Deus nos perdoa, irmão. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, em primeiro lugar nós pedimos perdão por termos cometido, Pai, pecados por palavra, por pensamento, por ação, voluntário ou involuntariamente, Pai. Aquilo, meu Deus, que nós não queríamos fazer, nós fizemos, Pai. E a Tua palavra diz que a nossa carne é fraca, mas que o Espírito é forte, meu Deus. Então nós estamos diante do Teu altar, Senhor, diante da Tua presença, pedimos perdão a Ti, Pai, para que possamos, Pai, usar o Teu nome e o Teu poder e destruir todas as fortalezas que têm se levantado na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E esta é a hora, este é o momento. Toda obra do inferno, toda obra que se levanta contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família, seja destituído em nome do Senhor Jesus. Seja anulado todos os desejos dos Sambalate, todos os desejos dos Tobias, todos os desejos desses homens maus, desses profetas maus, dessas pessoas que o diabo levanta contra nós, para nos tirarmos do sério, para nos desonrar, para nos desacatar. Toda esta obra do inferno caia por terra as obras de Sambalate, caia por terra a mentira, caia por terra
toda obra do mal que se levanta para nos tentar destruir, para nos tentar tirar da presença do Senhor. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, o Senhor disse que honraria os que te honram, e nós estamos aqui te honrando. Pai querido, Pai amado, agora nós estamos usando o teu poder, nós vamos usar o teu nome e falar para esse mal: caia por terra toda obra do inferno que tem se levantado, obra que tem se levantado neste corpo, obra de aflição, obra que tem trazido angústia, que tem trazido a falta de paz, o desentendimento no lar, tem trazido a rebeldia. Toda esta obra nós anulamos e amarramos toda esta obra em nome do Senhor Jesus. Todo levante, toda obra do inferno, todo demônio da miséria, todo demônio da doença, todo demônio que é contrário à nossa vida, que é contrário ao nosso bem, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, e não voltem mais. Em nome de Jesus, a vitória é nossa, a conquista é nossa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós dizemos juntos: nós somos mais do que vencedores em Cristo. Assim como Neemias venceu, nós venceremos, e os muros serão reerguidos e conquistada a cidade. Em nome de Jesus, amém. Mas Deus a quem servimos não é confusão. Ele é o Deus sacrificatório. Mas Deus a quem servimos não é confusão. Ele é o Deus sacrificatório. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo está Caindo dentro da congregação, Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direito do trono, Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, O inimigo sai, quando o fogo desce, o inimigo sai. Ser de Deus, deixa cair. Ser de Deus, deixa queimar. Ser de Deus, vem cobrir. Vem pra batizar. Ser de Deus, deixa cair. Ser de Deus, deixa queimar. Ser de Deus, vem cobrir. Vem pra batizar. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono, Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.